Olá, meus amigos, hoje nós teremos uma curiosidade sobre as casas do primeiro século, oikia. Nós falaremos dentro de um contexto cultural, social, político e também religioso nos dias de Jesus. Meu nome é Patrick Rodrigues, curte, compartilhe e ajude alguém com esse conteúdo. Em meio aos ruídos, aromas e cenas domésticas de sua modesta moradia, os judeus do primeiro século de nossa era levavam uma vida com um aconchego muito familiar. Na verdade, o pão era assado em fornos de barros, os parentes tocavam seus instrumentos nas áreas muito adequadas e a maioria das vezes era no período da noite. As casas eram iluminadas pelas lamparinas que existiam naquela época, feita também de azeite. E a vida familiar era caracterizada por muitas atividades e carinhos que existiam dentro daquelas casas. Quando nós pensamos em casa no primeiro século, nós vamos observar que as casas eram de formas e tamanhos variados, pois a diferença entre classes ricas e classes pobres eram bem sensível naquelas regiões. Não havia um modelo que se pudesse apontar como sendo de uma casa típica da Palestina. As casas das cidades e as casas do primeiro século eram casas medianas, tinham algumas características em comum, como por exemplo, na maioria dos casos, a estrutura delas eram simples e bem pequena. A maior parte das atividades diárias dos israelitas eram ao ar livre. Então, a casa para eles era apenas um abrigo ou um aconchego ou um local para poder se fazer suas refeições e dormir e ter o seu aconchego familiar. No tempo de Cristo, as casas comuns eram constituídas de apenas um cômodo só, com pouquíssimo mobiliário e quase nenhum adorno naquela época. A palavra casa vem da expressão grega oikia, que muitas delas mediam cerca de 3,5 metros quadrados e tinham somente 2 ou 3 janelas e o assoalho era de terra batida. Todas as moradias, até mesmo as mais pobres, tinham uma escada externa que dava acesso ao telhado, que era plano, que muitas das vezes eram largos. Grande parte das reuniões de família e atividades sociais era realizada no telhado ou, na melhor das hipóteses, no quintal. Só que muitas vezes eles até dormiam no telhado sobre um céu estrelado e principalmente nos meses quentes do verão daquela Palestina antiga. Quando queriam um pouco mais de privacidade, eles erguiam uma barraca ou um quartinho um pouco menor no segundo andar. Ao se construir uma casa, o telhado, que praticamente era sala de estar, recebia certos cuidados especiais. Ele era armado com pesadas vigas de madeira, sobre as quais se colocavam varetas, sendo tudo coberto com uma massa de barro, a qual se misturava palha picada naquela época. A fumaça dos fogões era escoada pelas janelas, e as famílias mais abastadas, ao construir uma casa, assentavam ladrilhos no telhado para poder aumentar-lhe a sua resistência. Um telhado de barro existia muitos cuidados naquela região. Vez ou outra, os moradores tinham que rechear com barros os desgastes causados pelas chuvas. Algumas pessoas naquelas regiões chegavam a plantar gramas nos seus telhados para tentar protegê-la de algum tipo de erosão. Regularmente, era necessário fazer uma espécie de lixamento para manter plano e impermeável aquela estrutura. Mas sobre todos esses devidos cuidados, não conseguiam evitar as goteiras que vinham quando a chuva caiu. Das tardes quentes, era muito comum as mulheres trabalharem no telhado preparando pão, tecendo fazendas e fazendo a secagem do linho ou das frutas como figo, tâmara ou então catando cereais em cima da sua própria casa. Era ali também que se estendiam as roupas levadas para poder secar, sendo o telhado plano, prático e de fácil acesso, era utilizada de diversas maneiras
naquela região. Em Atos, no capítulo 10, versículo 9, certa vez Pedro foi orar no telhado e muitos outros faziam o mesmo, porque era costume fazer um tipo de oração, um tipo de proclamação em cima do seu telhado. E era dali que se faziam as comunicações especiais e anunciadas em voz altas, e muitas das vezes ouviam-se. Era tão comum haver atividades no telhado que a lei mosaica dispunha que se construísse nele uma espécie de parapeitos. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Naquele tempo, era muito raro haver construções de 2 pavimentos, embora fosse bastante comum fazer-se pequenos cômodos no telhado, desde varandinhas até quartos para se hospedar as pessoas. Esse cômodo, chamado de aliá, às vezes seria como casa de veraneio ou aposento de oração, como vemos em Mateus capítulo 6, versículo 6, aonde Jesus diz aos seus seguidores que ao orar, eles deveriam entrar em seu quarto em vez de exibir as suas religiosidades em público. Foi num desses aposentos que ele se reuniu com seus discípulos para poder celebrar a Páscoa em Lucas capítulo 22, versículo 12. Nesse caso, era um cenário mobiliado, espaçoso, que provavelmente pertencia a um de seus discípulos mais abastados. E após a ascensão de Cristo, 120 deles se reuniu num aposento semelhante a Atos capítulo 1, versículo 13. Deus abençoe sua vida, fique com esse conteúdo, compartilhe, comenta e se inscreva nesse canal. Forte abraço e um beijo no coração.